Fala galera, tudo bem? Aqui é Gakkan trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje o review fala sobre a saga Desafio do Infinito, onde Thanos consegue a famosa Manopla do Infinito e vai terrorizar o universo. Penso que é um review que vai ajudar o pessoal ansioso pelo filme Guerra Infinita, além de apresentar certos personagens que são desconhecidos pela maioria do público, e dizer onde se pode encontrar as revistas, que é uma coisa bastante importante, né? Primeiramente queria falar certas coisas antes de começar. Uma delas é que discursar diretamente sobre essa saga se torna muito difícil. Então, vou falar de certas histórias que contam como um prelúdio para o Desafio do Infinito e sobre alguns personagens à parte. A outra coisa é que o Desafio do Infinito é uma história que tem como personagem principal Thanos, mas não é uma história que vai falar em detalhes sobre a origem dele. Desse modo, colocarei na descrição um informe que vai contar a trajetória do Thanos de uma forma curta e que fala dela antes de sua primeira morte, que é muito importante. Sobre os personagens, eu queria destacar dois deles para falar um pouco, que é o Drax, o Destruidor, e Adam Warlock. O Drax dos quadrinhos, que aparece nessa história, é diferente daquele dos filmes. Sua origem nos quadrinhos remonta a uma excursão que Thanos fez à Terra muitos anos no passado, que ocasionou na morte de um homem, esse que no caso seria Drax, e consequentemente deixou uma filha órfã. Essa filha é Heather Douglas, que foi adotada por Mentor, pai de Thanos, e criada em Titã, se tornando posteriormente Serpente da Lua, uma heroína muito famosa que apareceu em várias formações dos Vingadores. O pai dela, ou seja, Drax, foi revivido por Cronos, deus do tempo e avô de Thanos, que deu a ele poderes sobre-humanos, aqueles poderes que a gente conhece, super velocidade, super força, etc., mas também deu uma outra habilidade para ele. Toda vez que ele morresse, ele reviveria e não poderia ser morto duas vezes da mesma forma. Ou seja, Drax morreu por afogamento uma vez, ele renasceria e não morreria por afogamento. Drax morreu pela rajada ômica do Darkseid, fazendo um crossover aqui. Ele morreria uma vez, renasceria, e não poderia morrer novamente pelo mesmo motivo. Então, ele poderia ser acertado pelo Darkseid de novo, continuaria vivo. Agora eu vou falar de um outro personagem muito importante, que é o Adam Warlock, que, para os mais aficionados na questão dos filmes da Marvel, ele é apresentado envolto em um estranho casulo, sendo considerado um easter egg dentro do filme. Falando um pouco sobre esse personagem, na verdade, ele é o personagem que eu mais gosto na Marvel, um personagem favorito. Então, vou falar um pouco da origem dele. Ele tem como pai um grupo de cientistas de uma organização chamada Enclave, e por sua mãe, um casulo de que saiu. Ele foi apresentado, primeiramente, para os leitores, numa edição do Quarteto Fantástico. Já faz muito tempo, e que eu saiba, não saiu aqui no Brasil. Ele saiu aqui no Brasil ditando já contra Thor. Mas, bem, depois que ele surgiu do seu casulo, ele percebeu a maldade do coração de seus criadores, porque era uma organização que tinha intenções malignas para com a humanidade, e matou eles, e fugiu na sequência para o espaço. Até esse momento, já como um ser formado e quando ele lutou com Thor, ele não tinha nome, e se autodenominava ele. Então, gente, esse é o nome dele, era ele. Só que com o tempo, ele encontrou o Alto Evolucionário, que é um ser da Marvel que já foi humano, mas no tempo presente ele situa mais no território divino que humano, que o batizou de Adam Warlock, além de dar para ele a joia espiritual. Seus poderes são aqueles de praxe, né? Voo, super força, rajadas de energia, etc. O mais importante nele, na verdade, é sua mente, que sendo um estrategista à altura do próprio Thanos. Esse é o verdadeiro diferencial do personagem. Bem, agora vamos começar o prelúdio para o Desafio do Infinito. O surfista prateado, em uma de suas revistas, cai inconsciente em um planeta. Em sua forma astral, tipo aquela forma astral do Doutor Estranho, entra nos domínios da morte. Só para quem não sabe, muitos conceitos que tomamos por abstratos na Marvel são personificados. Assim, eles são chamados de entidades abstratas. Tem, por exemplo, o caos e a ordem, o amor e o ódio, por aí vai. A morte não foge dessa regra, sendo mostrada por vezes como um esqueleto encoberto por humano ou como uma mulher, também encoberta por humano, tendo parecida já até como uma garotinha. Voltando. O surfista prateado testemunha a morte revivendo Thanos, já que ela acredita existir um desequilíbrio no universo, pois existem mais seres viventes do que todos aqueles que já morreram. De modo a corrigir esse problema, além de reviver o Titã, com poderes ampliados, que ela bufa ele ainda mais, pede para ele mate metade da população consciente do universo. Sabendo disso, o surfista volta da sua forma astral para o seu corpo e percorre o universo para avisar o perigo iminente que vai ocorrer a ele. Ao mesmo tempo que Thanos sai em busca pelo poder das joias do infinito. Elas até o momento eram chamadas de joias espirituais, que é um ponto importante, estando essas impostas dos anciãos do universo. Uma coisa que é interessante falar, que mesmo tendo impostos dos anciãos do universo, o Thanos já tinha conseguido as joias primeiro, antes de sua primeira morte. Só que ele não sabia a maneira de manipular elas, ou seja, literalmente entrar em contato direto com o poder das joias e usar como uma manopla do infinito ou de outra forma. Ele operava elas manipulando seu poder por meios mecânicos,
usando uma espécie de aparelho que catalisava o seu poder e destruía estrelas. Uma outra intento dele para agraciar a morte. Essa busca pelo poder das joias ocorre em uma minissérie de 2 edições chamada Thanos em Busca de Poder, lançada pela Abril. Nesse momento há um link com os filmes, uma coisa bastante legal que conseguiram fazer, que o colecionador, aquele que aparece nos filmes do Thor e do Guardiões da Galáxia, é um dos anciões do universo. Então conseguiram resgatar um pouco da origem e fazer um link. Em determinado momento, Thanos, com todas as joias, encontra o Surfista Prateado e Drax. Mas ele brinca um pouco com eles e o Titã acaba roubando as almas deles com o poder da joia espiritual. As almas roubadas vão para o mundo espiritual, que é um tipo de universo, um microverso. Nesse lugar, o Surfista e Drax encontram Adam Warlock, que ajuda eles a voltarem para a realidade natal deles. E o Surfista vai em direção à Terra. Nesse meio tempo, Thanos conversa com Mephisto, que é o demônio da Marvel, já apareceu em quadrinhos do Homem-Aranha, foi responsável pela sacanagem que a Marvel fez com o Homem-Aranha, mas ele é um personagem que atua numa escala cósmica também, mesmo sendo demônio. Ele já atuou em revistas como Surfista Prateado, ele tentou roubar diversas vezes a alma dele. Thor também já atuou numa fase um pouco mais nova, contra o X-Men, várias vezes, Demolidor até. E o Mephisto consegue convencer o Thanos a ficar sob a tutela do próprio, para que este ensine a manipular gemas da manopla de um modo muito mais sutil. Isso se justifica por quê? Pelo fato de Mephisto conhecer a origem das gemas do infinito e contar para o Thanos sua relação com elas. Ele falou que num tempo antes do tempo existia um ser que sintetizava tudo o que existe, todos os conceitos sobre o tempo e todo o espaço. Desse modo, mesmo sendo uma síntese de tudo, ele era solitário, e por isso criou uma raça de demônios, sem querer, pois ele não conhecia as facetas do bem e do mal de maneira que conhecemos. Depois que viu que cometeu esse erro, ele matou quase todos os seres criados por ele, e depois cometeu suicídio. Seu corpo morto se transformou no universo, e certas partes do cadáver dele deram origem às joias do infinito. Mephisto é um dos que escaparam. Dessa maneira, Thanos aceitou isso, porque ele estava de posse das joias do infinito, então podia meio que comprovar a veracidade dos fatos que o Mephisto falou, e aceitou ficar sob a tutela dele. Quando o Surfista Prateado chega na nossa Lua, como eu já disse, estava em direção à Terra, Thanos começa a falar sobre o passado do surfista. Ele se materializa em forma de um construto de pedra, afetando muito seu emocional e depois desferindo uma forte rajada de energia sobre ele, que cai desacordado na Terra, o surfista. Mais precisamente na casa do Doutor Estranho. Tudo que falei até o momento ocorre antes da saga propriamente dita, se passando em revista só do Surfista Prateado. Esse arco recebe o nome de O Renascimento de Thanos, e saiu na revista chamada Super Aventuras Marvel da editora Abril, agora no Desafio do Infinito. Thanos, com o total poder da manopla, vai de encontro novamente com a Senhora Morte. Só que ela não gosta de sua ajuda de amor, rechaça ele, pois o poder que ele possui agora faz com que ele seja, no panteão cósmico da Marvel, superior a ela. Ou seja, ela se sente inferiorizada pelo poder que ele conseguiu. Essa situação motiva o Titã a construir um templo no meio do espaço em homenagem à sua amada, o que não muda muito o humor dela. Nesse momento ele se toca que não tinha feito a missão de matar metade da população do universo, de modo que ele realiza isso com um simples estalar de dedo. Depois mostra a casa do Doutor Estranho, que acaba virando uma sala de conferências, primeiro com o Surfista Prateado e depois com o Doutor Destino, que percebe esse estranho fenômeno por meio dos seus aparelhos. Vai de encontro com o Mago para ter alguma resposta. Em outro lugar, Adam Warlock reencarna acompanhado de 2 amigos seus, em corpos mortos. Depois de passarem por uma metamorfose, uma coisa bem estranha, a qual transforma os corpos humanos, que eles estavam em suas verdadeiras formas, Adam cria um vínculo mental com o Doutor Estranho para que esse se torne rapidamente seu aliado. A partir daí começa a reunião de uma frente para a batalha, que disputará contra Thanos. Ela é basicamente formada pelos heróis que conhecemos, de uma novidade: Capitão América, Hulk, Wolverine, etc. Outro grupo também é formado, porém esse possui as entidades cósmicas e os celestiais. Não todos os celestiais, porque os celestiais no caso é uma raça, então tem 2 representantes deles. Nessa parte aparece também o Tribunal Vivo, que está presente justamente para analisar um pedido da Eternidade, que é o de tirar o poder do Thanos. No fim das contas, ele se nega a fazer isso, pois não causaria nenhuma perturbação nos status cósmicos. Ele só pode atuar sobre questões que justamente vão prejudicar esse status. Depois disso, o Tribunal Vivo e a Eternidade vão embora, deixando o resto para discutir. Adam Warlock está presente com o Surfista e tenta ser um articulador de todos esses seres. Só que Galactus não aceita muito bem essa posição, porque ele acha que o Warlock é um ser inferior, por ser mortal, e aceita finalmente a posição do Warlock como esse grande articulador, porque os Senhores do Caos e da Ordem falam que o Warlock está para além do controle do destino. Ou seja, isso que vai dizer que suas ações não podem ser previstas por Thanos. Isso tudo ocorre no mesmo tempo que Thanos ainda está tentando ganhar as graças da morte, está tentando ganhar a paixão dela,
A Morte não gostou da questão do Thanos ser mais poderoso que ela. E também ele já tem em conta, ele já sabe que vai ser atacado. Bem, gente, mais que isso perde a graça do HQ. Antes de ir para os preços, gostaria de dizer algumas coisas. Gente, Capitão América, Homem-Aranha, Hulk, Wolverine, etc. não vão ganhar do Thanos. E sem pensar, se isso ocorresse, tiraria o prestígio da história de uma forma gigantesca. Thanos vai ser impedido, óbvio. Só que a maneira que isso ocorre envolve altas tretas cósmicas, as maquinações brilhantes e timing. Timing é essencial nessas histórias. Preço. Gente, não tem previsão até agora de uma editora como a Panini, Salvat, etc. lançar um encadernado, uma compilação. Pode ser que com um filme atrai interesse da Panini para lançar um ônibus ou alguma coisa do tipo que fala sobre todo o desafio do infinito. Fora isso, não tem nada até agora e não tem previsão. O que pode ocorrer, que não é tão difícil assim dependendo de onde se mora, é procurar em sebos ou na própria internet sobre o desafio do infinito para comprar. Eu preferiria, se fosse meu caso e não tivesse, era comprar em sebo, garimpar um pouco para conseguir. Porque eu já vi que não é tão difícil assim. Depois de conseguir o meu completo, eu já vi por diversas vezes em sebo, feira de rua, de antiguidade, para comprar. E são 3 edições, então não é uma coisa grandiosa que não conseguirá comprar, não conseguirá achar. Só não vai querer achar de uma vez as 3 ao mesmo tempo. Comprar 1, comprar 2, comprar 3, separadamente, depois junto e ler. A questão é o seguinte, vão ter que garimpar um pouco. A internet não é muito bom comprar isso porque as pessoas estão cobrando muito caro. Existe uma especulação muito alta em torno de HQs antigos. Isso está afetando até HQs recentes. Um HQ que foi lançado ano passado, nessa nova fase da Marvel, Nova Marvel, está valendo hoje em dia R$40, R$60 no número 1. O pessoal está especulando de uma forma louca. Desse modo, eu não aconselharia comprar na internet, só se tiver um amigo que quiser passar, se tiver um conhecido na internet que quer passar, aí é uma coisa. Mas comprar em Mercado Livre, difícil. Talvez numa OLX da vida, num outro site que não já está insuflado por essa especulação desenfreada em torno dos HQs, pode ser, mas fica um pouco difícil. A questão do prelúdio para essa saga, que seria as revistas do Surfista Prateado, também teria que se conseguir num sebo, na própria internet, porque não lançaram. Uma coisa que eu vou botar aqui para vocês é a questão do seguinte. Existe, no caso, a Amazon Brasil, ela há pouco tempo começou uma história de quê? De importar edições americanas e vender na Amazon brasileira para o pessoal evitar de comprar na Amazon americana. Tem que pagar frete, etc e tal. E a Amazon também já gera mais um nicho para ela. Desse modo, vou botar um link para vocês conseguirem, em inglês, a edição tanto do Desafio Infinito completo como desse Renascimento de Thanos. Só quero falar uma coisa, eu não vou botar preço explícito para vocês na questão das HQs americanas, porque como o dólar está variando muito, hoje é um preço, amanhã a mesma vai trocar para o outro. Ela não vai querer perder, ela vai reajustar os preços dela. Então não pode botar preço fixo. No caso dos formatinhos, eu compraria um formatinho por R$1, R$2. Como é uma saga fechada, R$3 no máximo cada formatinho. No total daria R$9. E hoje em dia vale a pena para uma saga dessas. Se tiver em boas condições de formatinho que vocês acharem, R$9 por todos vale a pena. Mais que isso, talvez um 10 para ficar redondo a conta, beleza. Mas mais que isso, acho que não valeria a pena comprar. Preferível esperar, garimpar, comprar tudo, pegar emprestado, porque fica difícil comprar uma coisa que foi em 99, sei lá, foi depois do plano real. Não é uma coisa antiga, mas o pessoal está especulando muito. Então, fica a dica. Os 3 por R$10 é isso. Uma observação que eu queria fazer é o seguinte. Existe a trilogia do infinito, que é o Desafio do Infinito, Guerra Infinita e Cruzada Infinita. Essa Guerra Infinita que eu falei não tem conexão com o filme. O filme seria baseado no Desafio do Infinito, não na Guerra Infinita. E com isso, gente, termino o meu review. Agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Se gostaram, comente. Se não gostaram, comente também para eu saber o que não gostaram. Quer review feito por mim? Bote nos comentários, vou pensar, tem tempo.
posso fazer para vocês. Muito obrigado por tudo, até mais, fui!